Um prazer imenso poder compartilhar esses espaços, refletir a partir das questões que você vai trazendo. E aí a gente tem um tempo para perguntas. Quem gostaria aqui do público? Só um minutinho. Saudações, meu nome é Davi. Eu gostaria de saber assim, como nós que moramos na cidade há muito tempo, podemos saber se temos raízes indígenas? Tem mais alguma questão? Porque aí de repente a gente já faz as perguntas. Vai sempre melhor, né? Eu queria falar para o Auá, falei certo? Auá. Eu conheci a sua aldeia através do Daniel, a aldeia multiétnica. Vocês eu conheci já através do Ribeirão de São Paulo. E é uma aldeia linda, maravilhosa, é inacreditável o que vocês conseguiram fazer. Eu nunca imaginava que era em cima de um aterro. E se alguém aqui não foi, vão. A gente tem que parar de correr como água e óleo. E a gente está perdendo muito em não conviver com esse lado da nossa... Eu vou me dar o direito de falar da nossa ancestralidade, porque apesar de essa pele transparente, eu me considero, tá? E eu queria perguntar para o Daniel sobre a sua candidatura a deputado federal por São Paulo. Obrigada. Boa tarde. Meu nome é Zuleide, eu sou amiga da cidade de Mauá e saí de lá para vir ouvir essa palestra excelente, né? E sou professora de educação infantil e trabalho com cultura indígena e afro com as minhas crianças pequenas, porque eu acredito que é na base que a gente quebra o racismo, né? Fazer com que as nossas crianças conheçam um pouco da nossa história. E eu trabalho com essas crianças, né? E eu comecei, na verdade, sem conhecer nada da cultura indígena. Então a gente mostra fotos, né, desses povos, né? Uma das minhas crianças perguntou assim: mas eles já morreram, pro? Aí eu falei para eles: não, eles não morreram, estão vivos e estão espalhados por esse imenso país que é o nosso, né? Então a gente ouve muito essas vozes, né? Então eles precisam conhecer, e eu acredito que nessa base que a gente tem que trazer, né? E a gente tem muitos professores, né, racistas, negacionistas, e com a Lei 11.645, as escolas estão cobrando que a gente implante dentro das escolas, né? Eu já trabalho estudantes, então eu não me preocupo muito com isso, né? Não precisou de uma lei para eu saber qual é o direito das pessoas. E aí tem um professor que disse assim: as crianças estão precisando aprender letra, você acha que eu vou ensinar a cultura tribal para eles? E aí isso me choca, ainda me choca, e eu gostaria de saber assim, se vocês têm uma ideia de como quebrar essa coisa, né? essa doença, né? Porque eu trato isso como doença, né? Dentro das escolas, porque é muito difícil, tá? Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Olá, ao menor do livro. Sou o professor Arthur, sou da EPGG Piaget e também sou advogado. Eu gostaria que li na internet uma frase que me chamou muita atenção, né? Que o Munduruku fala, né? Escrevo para me manter índio. Então eu queria que você explicasse assim, mais essa frase, se é tão fácil assim numa cidade grande, né? Você realmente se manter com a sua cultura mesmo, ou se você tem realmente muitos obstáculos.
Vamos responder, senão a gente acaba esquecendo esse bloco. Aí depois a gente abre um outro bloco, tá bom? Bom, primeiro, Davi, eu queria dizer assim, que existe uma frase de um antropólogo brasileiro, chama Eduardo Ribeiro de Castro, e ele diz assim: no Brasil, só não é índio quem não é. No Brasil, só não é índio quem não é. E ele fez essa afirmação quando foi provocado justamente a responder uma pergunta muito parecida à sua. É uma indagação que está muito na mente das pessoas, sobretudo das pessoas que têm assim, uma certa afinidade, sente uma certa afinidade, que é uma afinidade, eu diria até ancestral, né? É uma coisa assim, um chamado que a gente não consegue explicar exatamente de onde vem. Mas, e se existe esse chamado, bom, é um chamado individual, é um chamado para você. Então, obviamente que não se trata, pessoal, de reconhecer a etnicidade das pessoas. Ah, eu sou do povo Guarani. Não se trata disso. O povo brasileiro, ele precisa entender que nós somos todos uma mestiçagem, né? E dentro de nós moram vozes ancestrais indígenas, vozes ancestrais africanas, vozes ancestrais europeias, estrangeiras, de uma maneira geral. Moram. Só que a história do Brasil foi contada pelos vencedores, pelos colonizadores. E os colonizadores contam a história do jeito que quiseram contar. E se colocando sempre como melhores. E os outros, claro, como piores. E isso acabou gerando um pouco esse desgosto do brasileiro de se achar indígena, de se achar negro. Né? A gente acabou não gostando dessa nossa ancestralidade, porque a história sempre contou que ser europeu, ser norte-americano, ser sei lá o que, é melhor do que ser índio ou ser negro. E isso se constitui hoje o que se chama de racismo estrutural, que vocês conhecem, está muito presente na nossa sociedade de uma maneira geral. Então a questão que você coloca não é uma questão que tenha uma resposta só, mas sobretudo a resposta é sua. Se te inquieta isso, vai tentar dar uma volta nas origens suas. Não para que você ganhe um carimbo. Davi agora é Chacreabá. Não é a questão, mas a questão do pertencimento ao ser brasileiro. Né? O nosso povo é o povo brasileiro, de uma certa maneira. É esse povo novo nascido desses encontros e desencontros, né, que foram acontecendo. O pertencimento de uma pessoa como a Auá, ou como Daniel, ou como outras pessoas que vêm de uma tradição específica e tal, é uma outra história. Que, por nós sermos um país plurinacional, né, e isso é uma das pautas que eu pretendo defender no Congresso Nacional, já respondendo a Nani, né, de instituir mesmo que o Brasil se reconheça um país plurinacional, no sentido de que nós temos muitas nacionalidades dentro desse território chamado Brasil. E é importante reconhecer isso, porque reconhecendo a gente foge, a gente vence a ideia do índio, a gente vence a ideia do negro, a gente vence tudo isso, dando a cada povo e a cada cultura a dignidade que ela tem em si. Ninguém precisa dar dignidade para ninguém. A dignidade está na própria pessoa, a gente só tem que reconhecer que elas são dignas do jeito que são. Portanto, é um trabalho de educação, é um trabalho de organizar a mente das pessoas para elas começarem a ter uma visão que seja tolerante, respeitosa. E tolerância aqui, repito a vocês sempre, eu repito sempre isso, tolerância não quer dizer suportar o outro. Tolerância é aceitar o outro tal como o outro é. Isso é ser tolerante. É não querer que ele seja igual a mim. Porque se eu quiser que ele seja igual a mim, eu estou cometendo o erro, né, o crime, talvez, de comodizar o pensamento do outro. Toda vez que eu acho que eu sou melhor que o outro, é porque eu quero que ele seja igual a mim. Porque eu me considero melhor que ele. E se eu estou fazendo isso, eu estou evangelizando.
colonizando, pregando, impondo uma visão de mundo. E isso sempre é muito delicado. Tá certo? Então, obviamente, que o Brasil precisa fazer um caminho bastante grande ainda de retomada, e aí vem a palavra retomada, de novo, de retomada da sua ancestralidade. Para retomar, a gente tem que tomar consciência, retomar, né? Voltar atrás, olhar essa história, nos reconciliarmos com essa história, para a gente seguir adiante. É simples assim. É simples assim. Se a gente tivesse políticos capazes de fazer isso, de fato, com clareza, com honestidade intelectual, certamente o Brasil também seria outro, né? Então, a gente tem que também, para além de tirar o cramunhão do poder, a gente tem que, né, eleger deputados federais capazes de pensar o Brasil da maneira como o Brasil é. Não como nós, né, não como a gente tem aprendido, né, de fazer o Brasil ser só sufocado pelas outras potências estrangeiras, e a gente não se libertar. A gente tem que libertar o Brasil dessa mentalidade toda. Ok? E aí, né, só sendo rápido, né, eu coloquei meu nome à disposição do Partido Democrático Brasileiro para sair candidato a deputado federal. Farei campanha a partir da semana que vem, quando se inicia isso, né, justamente por entender a necessidade de a gente pensar o Brasil, né, e defender as pautas que são, para mim, fundamentais para o Brasil. Uma delas é a questão ambiental. No Brasil, a grande identidade brasileira passa pelo nosso meio ambiente. E se a gente não tiver pessoas ali que defendam essa pauta, ela vai acontecer o que está acontecendo hoje, que é deixar a boiada passar, né? E aí vai atingir todo mundo, que atinge todos nós, independente se a gente mora num prédio de 20 andares ou se a gente mora na floresta, ali na aldeia, filhos dessa terra, vai atingir igualmente, né? Porque é uma questão que tem a ver com essa ideia de teia. Nós habitamos uma grande teia. E se há algo que afeta a teia, um fio da teia afeta a teia como um todo. Então, eu estou me colocando para levar um pouco dessas ideias. Espero que o povo de São Paulo aceite, né, essas ideias e possa me colocar lá, quem sabe, para representá-lo também nessas ideias. A outra questão que eu já esqueci. A da Nani já falei, a da amiga ali, bom, essas fórmulas assim eu não tenho para te oferecer, sabe? Porque isso é mesmo um problema que tem a ver com tudo isso que eu já falei antes, do sufocamento que a sociedade brasileira foi passando por esse tempo todo, do tal do racismo estrutural que está muito presente na nossa sociedade, né? E tem muito a ver com a criatividade de professores como você, né? Professores conscientes do seu papel, que vão dar a solução para os problemas que enfrentam ali na base onde você está. É claro que se a gente conseguir obrigar o Estado brasileiro como um todo a colocar em prática a lei 11.645, por exemplo, a gente vai fazer com que realmente, aos pouquinhos, os jovens professores que vão surgir, eles já saiam melhores formados. Porque tem muito a ver com a má formação, ou péssima formação, que os professores recebem nas universidades. Eles não são preparados para lidar com a temática indígena, com a temática africana, da maneira que deveriam. Isso porque a universidade caminha a passos lentos, né? E a gente precisa apressar esse processo para que o professor saia melhor formado e ele possa ter melhores condições de criar respostas. Que a resposta não pode estar no programa, né, no currículo. A resposta está na sala de aula, está no enfrentamento diuturno que você tem ali com as dificuldades que aparecem em sala de aula. Então, é claro, a lei é um norte, mas ela não é a resposta completa, né? A resposta completa é a consciência que o professor, que a professora tem para poder desenvolver a sua disciplina. E por fim, o Arthur,
Era o Arthur, né, que falava de... Uma frase sua. Ah, minha frase lá. Bom, eu falo muitas coisas, às vezes falo coisas boas, às vezes falo coisas ruins. Né? Vocês sabem que eu não uso mais o termo índio para falar nem sobre mim, nem sobre os parentes. A palavra índio é uma palavra que eu extingui do meu vocabulário. Mas, eventualmente, até para comunicar melhor com as pessoas, eu uso a palavra para poder dar um choque nas pessoas. Né? E, assim como eu digo que eu costumo escrever para mim mesmo, por puro egoísmo, eu não escrevo para ninguém, eu escrevo para mim mesmo. Para eu não esquecer, de quem eu sou, da onde eu venho. Né? Então, a escrita também é uma forma de memória para mim. Tá certo? E a mesma coisa, quando eu uso algumas frases assim, de efeito, né, eu uso justamente para lembrar para as pessoas um pouco de como nós fomos mal educados, mal formados, mal preparados para lidar com as questões indígenas. Então, quando eu escrevo para não esquecer quem eu sou, eu estou falando exatamente no sentido de provocação, de provocar as pessoas para que elas reflitam também sobre quem elas são no final das contas. Tá bom? Boa tarde, Daniel Andruco. Me chamo Vinícius. Sou um adorador das suas obras. Eu tenho 18 anos, me considero indígena. E uma coisa que eu enfrentei, minha família do norte, né, do Amazonas. E uma coisa que cresci na cidade grande, no Rio, me mudei para São Paulo. A gente se mudou para São Paulo faz 4 anos. E uma dificuldade que eu tive foi justamente essa retomada da ancestralidade, né? Lendo o seu livro de Crônicas de São Paulo, né? Foi uma coisa que eu me peguei pensando bastante sobre qual que seria a melhor maneira justamente dessa retomada da nossa ancestralidade. Eu acho que, como o senhor falou, a nossa sociedade brasileira é indígena, né? Mas não existem... não existe um incentivo, né, para a gente, justamente para esse tipo de retomada na nossa ancestralidade e nossa identidade indígena, como eu senti isso, parece que falta alguma coisa. Então a minha pergunta seria, o que a gente pode fazer para conseguir justamente ter essa retomada? Você acha que tem uma coisa mais pessoal, assim, vai da pessoa, uma reflexão, um processo mesmo de autoconhecimento enfim, pesquisa sobre essa ancestralidade, ou se existe alguma coisa, uma fórmula para isso? Pessoal, nós